Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, eu sou o Padre Marcos dos Santos. Desde já convido você, por favor, dá seu like, dá seu joinha e vai passando para as pessoas, vai passando para que as pessoas possam cada vez mais conhecer essa palavra do Senhor, a palavra de Deus, em que nós vamos acompanhando a liturgia da Igreja Católica. Nós estamos já no 34º domingo do tempo comum, a grande solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. O Senhor exige convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos no último domingo do tempo comum. Este tempo que, quando você vai na missa, você vai ver o sacerdote paramentado de verde, os ornamentos da igreja também de verde. Esse tempo longo, dividido praticamente em duas grandes etapas, né? A primeira etapa que vai começar depois da Epifania, já começando com o batismo do Senhor e indo depois até a primeira parte da Quaresma, a quarta-feira de cinzas. Depois temos o período quaresmal, preparando para a Páscoa do Senhor. E depois a Semana Santa, a grande Semana Santa, a Páscoa de Jesus e o tempo pascal, que dura em torno de 7 semanas, termina Pentecostes e volta novamente para o tempo, aqui na Espanha chama ordinário, né? No Brasil o tempo comum, até encerrar no domingo de hoje, porque depois no outro domingo teremos o primeiro domingo do Advento. Então esses tempos, a liturgia que vai girando em torno, seja do mistério da encarnação, o Natal do Senhor, Deus se fazendo homem na pessoa de Jesus Cristo. Então, as 4 semanas que antecedem ao Advento, o Natal, que é chamado de Advento, e também depois a Quaresma, preparando para a Páscoa do Senhor. Então, durante esse período do tempo comum, nós vamos meditando o ministério público de Jesus. Então, os grandes mistérios da vida de Jesus, como dizia um grande abade santo, Dom Colombo Marmignon, né? Contemplando os mistérios de Jesus, os mistérios da sua vida, os mistérios do seu ministério público, porque durante 3 anos Jesus, exercendo o seu ministério público, pregando o reino de Deus, pregando o Santo Evangelho, Evangelium, ou seja, a boa nova, que ele mesmo é a boa nova, né? Ele é o próprio Evangelho. Aqui no Evangelho se confunde o conteúdo, a carta e o carteiro, é ele, né? O reino, é ele, o próprio Evangelho, que vem se fazer presente justamente na humanidade. E esse Evangelho que nós agora há pouco escutamos, se dá Jesus no pretório falando com Pilatos. Coincidentemente, é o mesmo Evangelho da Paixão, na Sexta-feira Santa, quando ele é coroado. Quando nós contemplamos a cruz, nós vemos Jesus coroado de espinhos. Em cima da cruz está o motivo da condenação. In Jesus Nazareno sex Iudorum. Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Que foi colocado em 3 línguas, né? Jesus Basileus, Jesus Nazarenos Basileus e Judeus. E em aramaico, Yeshua ben Nazaret Malach Yehudim. O motivo está acima da sua cabeça, Rei. E aí a igreja vem dizer para nós, ou melhor, a Bíblia, a Sagrada Escritura, que ele é rei. Ele é rei porque ele é a segunda pessoa da Trindade, é Deus.
no princípio foi o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, como nos diz João, no prólogo, no capítulo 1. Tudo foi feito por Ele, e nada sem Ele foi feito. Ele é a plenitude de toda a divindade. Ele é rei por sua própria natureza. Mas Ele comprou, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício na cruz, a todos nós. Então pertencemos a Ele, que coisa tão linda, porque Ele é nosso Criador. E pertencemos a Ele porque Ele nos resgatou, porque Ele é o nosso Salvador. Pertencemos a Ele por um duplo título. E só que o Senhor quer que nós lhe demos o trono do nosso coração. Pilatos faz essa pergunta para ele: tu és rei? E aqui é uma cena misteriosa e ao mesmo tempo pitoresca. Está Pôncio Pilatos, representante do governo, representante de Tibério César Augusto, que está em Roma, o maior império que nós já conhecemos com organização, com estrutura, principalmente no Ocidente. E aí ele se encontra com esse profeta nazareno, e Jesus já havia sido espancado, já havia sido preso, humilhado, e chegou nos ouvidos de Pilatos, porque o Sinédrio, o grande tribunal dos judeus, encabeçado por Caifás, queriam que desse a condenação de morte capital para Jesus, a crucificação. Jesus foi condenado no tribunal religioso, mas era necessário condená-lo no tribunal civil. E é muito interessante isso. A gente vê tantos teólogos da libertação, ou outros exegetas dizendo que Jesus combatiu o império. Não, nós não temos uma passagem dizendo isso, não. Vemos que todo o movimento, esses contentos de Jesus, se davam sobretudo no ambiente religioso, no ambiente teológico. Ele se colocando como o Messias prometido da casa de Israel. Ele sendo ungido do Pai, enviado do Pai, e depois afirmando ser o Filho de Deus. Então isso é insuportável para os ouvidos tradicionais, ortodoxos, farisaicos, ou da casta, da casa de Sadoc, que pertencia, por exemplo, a Caifás, escutar uma tal blasfêmia. E aí, justamente, Jesus vem dizer para Pilatos: sim, Pilatos, eu sou rei. Lá estava Jesus, totalmente, podemos dizer a linguagem brasileira, lascado, desfigurado. E Jesus vem dizer para ele assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os guardas lutariam para que eu não fosse entregue nas mãos dos judeus. Tu dizes, é verdade, eu sou rei, para isso nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Quem é da verdade escuta a voz de Jesus. Jesus mesmo vai dizer no Evangelho de João, que, no capítulo 6, que ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a Ele, se o próprio Pai não o tivesse atraído. Que coisa tremenda. E Jesus vem dizer ainda para Pilatos, não só que o seu reino também não é deste mundo. É muito interessante, quando aquela cena de Maria Madalena, quando ela quebra um vaso caríssimo de alabastro, um perfume caríssimo, e chorando os seus pecados aos pés do Senhor, Judas Iscariotes, que tomava conta da bolsa, vem dizer: mas por que ela não vendeu para dar para os pobres? E Jesus falou para ele: deixa ela fazer o que ela quer fazer. Pobres vós sempre tereis. Pobres vós sempre tereis. O meu reino não é deste mundo. Só que coisa interessante, irmãos e irmãs, que essa festa foi instituída com uma intenção. Então, o Papa Pio XI, que foi um Papa entre guerras, que instituiu essa festa do Cristo, Rei do Universo, Pantocrator, em 1925, portanto, entre guerras. Então, a Primeira Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas, e a Segunda, que matou mais milhões ainda, em torno de 60 milhões de pessoas. Então, a primeira, de 1914 a 1918, então, a primeira grande guerra envolvendo vários impérios e, inclusive, sepultando vários impérios. Então, o final da Primeira Guerra, o Império Britânico, o Império Turco-Otomano, o Império Russo, tanto quanto também o Império, de uma certa forma, então esses grandes impérios austro-húngaros foram destroçados. E aí depois tivemos os grandes regimes totalitaristas, dos fascismos, Benito Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, Stalin na Rússia. Então,
né, esses grandes fascistas, grandes autoritários, podemos dizer, estes ditadores, para depois entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Então, se prepara o campo e nós temos a grande Segunda Guerra Mundial em 1939 a 1945. Porém, nesse entre guerras, temos as grandes ideologias fazendo um estrago imenso na humanidade. E como, por exemplo, o comunismo ateu. E aí, no meio disso tudo, no meio desse comunismo ateu, no meio desse laicismo, dessa secularização, o Papa vem dizer: Jesus é rei do universo. Que coisa linda! Jesus é rei. Mesmo que seja um reinado diferente, mas ele é rei. Ele reina por meio da sua cruz. Ele reina por meio do seu amor. Toda autoridade, no capítulo 16 de Marcos, Jesus, antes de subir para o Pai, já ressuscitado dos mortos, vem dizer: toda autoridade me foi dada. Perdão, Jesus falou em Mateus 28. Toda autoridade me foi dada, seja no céu, seja na terra ou no inferno. Toda autoridade me foi dada por meu Pai. Depois nós vamos ter no hino cristológico, Filipenses capítulo 2, que vai dizer Paulo: e toda língua, todo joelho se dobre, e toda língua proclame: Jesus Cristo é Senhor. To Kyrios, é o Senhor, é o Kyrios, para a glória de Deus Pai. Na primeira leitura, no capítulo 7 do profeta Daniel aqui uns 500 anos antes de Jesus, foi escrito na época da dominação grega, mas vem dizer essa visão de Daniel, esse grande profeta de Deus. Ele vem dizer: eu tive uma visão noturna, em que eu vi o ancião de muitos dias, e de quem eu mim, o ancião de muitos dias, como que a figura protótica de Deus Pai, que foi conduzido à sua presença. Quem foi conduzido? Um filho do homem. Jesus sempre se intitula nos evangelhos Marcos, Lucas e também no evangelho de Mateus, os chamados sinóticos, como Barenar, o filho do homem, como está também no profeta Daniel e no profeta Ezequiel. Eu vi como que o filho do homem, aqui podemos fazer essa analogia, o próprio Senhor Jesus, aproximando-se do ancião, do Pai, de Yomim, de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. E foram-lhe dado poder, glória e realeza. E todos os povos e nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. E aí no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, quando justamente, já no primeiro capítulo, fazendo alusão ao último capítulo, João ele vem dizer assim, está vindo Jesus, testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar entre os mortos, ou seja, aquele que ressuscita para nunca mais morrer. Ele vem sobre as nuvens, e todos os olhos o verão, e também aqueles que o transpassaram, aqueles que o mataram. E todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele, dizendo sim, amém, amém, assim seja em hebraico. Eu sou, esse aqui é o Pai falando, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que vem, o Todo-Poderoso, aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, aquele pelo qual tudo que foi criado por meio dele, por força e pelo seu poder, pela sua essência. Meditemos, irmãos, se Jesus tem sido o rei da nossa vida. Nós, homens, temos um trono no coração e podemos pôr dentro desse trono do nosso coração, que ao mesmo tempo também é altar, pessoas, um pai, uma mãe, filho, filha, marido, esposa, irmãos, coisas, um carro, uma casa, eu mesmo, status, dinheiro. Quem tem sido rei na sua vida, no seu coração? E Padre, como que eu vou saber disso? É você olhando e vendo em torno de que a sua vida gira. Qual é o eixo da sua vida? Qual é justamente aquele, aquela ou quem pelo qual a sua vida, como um satélite, gravita? Quem ou qual ocupa sempre seus pensamentos e o seu coração? Jesus quer ser rei, Senhor, porque Ele é um rei que vem para servir, que vem
para dar-nos a salvação. Ele vem para resgatar-nos, para nos planificar de vida já neste mundo, e tenhamos esperança. Claro, ninguém quer morrer, mas quando chegar a nossa hora de adentrarmos o reino pelo qual Ele preparou, vindo primeiro, morrendo no madeiro da cruz. E também, quando vamos vendo o reinado de Jesus, o senhorio de Jesus, o primeiro passo para ser salvo, aceitá-lo como Senhor e Rei da minha vida e meu Salvador pessoal, vemos a nossa sociedade, esse mundo, como diz São João na primeira carta, jazendo nas mãos do maligno, essa sociedade que não tem Jesus como Senhor. Então, quando vemos aqui, eu não vou entrar em questão política, apesar que a política faz parte da nossa convivência, né? É um gesto, como diz Bento XVI, de caridade, a boa política. Eu não vou falar de partidarismo ou de políticas assim, de uma forma generalizada, mas nós que somos cristãos, apesar de vivermos no Estado laico, que religião e Estado são separados, porém não vivemos no Estado ateu não, devemos lutar para que Jesus também seja Senhor do Brasil e para que os nossos políticos expressem nas suas leis justamente a lei de Deus. Então, se eu sou católico, é inegável, e aqui eu não vou falar de X ou Y, mas é inegável, eu não posso me tornar indiferente aqui dentro do meu país e da minha sociedade. Aborto seja legalizado, legalização das drogas seja aprovada, também a questão da ideologia de gênero ou do mesmo status da união civil gay. Não é aqui entrando na questão da polêmica, porque quando entramos nesse território nós nunca vamos encontrar realmente um consenso, mas a partir e à luz do Santo Evangelho, eu quero, e aí eu e você, que nossa nação tenha Jesus como Senhor, como diz o salmista, feliz a nação que tem seu Deus como Senhor. Não posso guardar o Evangelho somente dentro do meu coração e somente eu lutar para viver enquanto indivíduo isolado do grupo a lei de Deus, mas eu tenho também, enquanto cidadão que compõe um organismo muito maior, que se chama sociedade, de lutar para que também a lei de Deus seja a lei dos homens, para que possam praticar, porque aí está não apenas a chave da nossa salvação, mas também a chave hermenêutica do bem, do bom viver, da boa convivência e da felicidade dentro da nossa sociedade. Jesus seja Senhor, Rei da minha vida, da sua e do nosso Brasil. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde com intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Rainha do Céu. De Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.